Olá, meu amigo, minha amiga, estou recebendo aqui um grande amigo, Anderson Mourão, e hoje é um dia muito especial. Hoje é terça-feira, 22 de março de 2022, é o Dia Mundial da Água, e eu tenho a honra de estar recebendo você aqui, né, Anderson, nesse dia tão especial. Eu que agradeço, obrigado demais pela lembrança, pelo convite, uma data realmente muito simbólica, né? Tem tudo a ver com as coisas que a gente acredita, que a gente faz, e é uma honra, tá? Obrigado mesmo pela lembrança e pelo convite. Obrigado, sou eu que sou agradecido com isso. Mas antes, eu queria que, assim, todos os internautas, eu creio que a maioria conhece os trabalhos do Anderson Mourão, mas hoje eu queria que você falasse mais quem é Anderson Mourão e qual a sua bandeira política na cidade de Ibirité, né, a sua representatividade. O Anderson Mourão, inclusive, foi secretário municipal de Meio Ambiente, né, ambientalista também, né, Anderson? Aí eu gostaria de falasse pra gente quem é Anderson Mourão e a sua bandeira política. Ô, Reinaldo, na realidade, sou professor de História, né? Assim, fiz curso de História, de Ciências Sociais e fiz graduação em Educação Ambiental, que me interessa muito trabalhar nessa área já há muitos anos. Eu vim para Ibirité, sou de Belo Horizonte, família de Belo Horizonte, mudei para Ibirité quando eu passei no concurso, ainda em 85. Em 87 eu vim dar aula aqui no Durval, no Juscelino Kubitschek de Oliveira, e é com muita alegria que eu estou lá até hoje, né? Sempre na mesma escola, trabalhei em várias outras escolas, mas ali sempre foi o meu cais, né? A escola que eu tomei posse, e aí eu mudei para Ibirité e desde 87 eu já vim para cá com uma bagagem já de uma militância estudantil em Belo Horizonte, e comecei a ter uma militância permanente na cidade de Ibirité. Seja nos criando, ajudando a criar, estando à frente da criação do Sindiúti, que na época chamava UTI, União dos Trabalhadores do Ensino. Então, naquele momento, muita gente achava que não ia ter jeito, que o pessoal não ia filiar no sindicato. A gente conseguiu, naquele momento, 230 filiados, foi muito legal. Na chegada aqui em Ibirité, a gente filiou essa quantidade de pessoas. O sindicato teve uma participação importante em várias lutas desde aquele período para cá e, ao mesmo tempo, também nessa época, com o Partido dos Trabalhadores, o PT, eu vim para cá também já filiado no PT, como militante filiado no partido, e passei a participar também da vida política da cidade. Mas também, desde aquele momento, a gente já tinha uma militância, uma preocupação ambiental, participando de vários eventos. Eu tenho um evento que é muito legal, que a gente vai guardando as coisas, apesar de eu ser muito desorganizado. Eu tenho um jornal na minha casa, um Diário da Tarde, de 89, né? Onde que a gente fez uma passeata no centro de Ibirité em defesa da mata do Taboões e Candeias, que é aquela mata na entrada da cidade. Porque eu acho que muita gente não sabe, né? Foi uma militância, numa época que o meio ambiente ainda, né? Estava ainda muito assim, engateando, porque depois de 92, né, aí ele já começa a ter mais referências, mas nessa época a gente já tinha uma militância, foi muito bom. E eu só tenho alegria, assim, como morador de Ibirité, né, virei cidadão honorário depois, o ex-vereador do Da Caixa me concedeu essa alegria, e já tive várias experiências na cidade, fui vereador uma vez, né, recentemente fui... 2 anos e meio atrás, fui secretário de Meio Ambiente, como você disse, que a gente também teve uma participação importante e uma experiência importante, deu para entender e conhecer melhor as entranhas do poder político constituindo, mas a militância que é o legal, né? Assim, então a gente vem sempre militando, aí criamos também uma entidade logo depois do GPDA, que foi o Grupo Popular de Defesa do Ambiente de Ibirité também, com uma militância muito legal. Atualmente eu sou o presidente da ONG Natureza Viva também, que a gente tem um trabalho no município, na subbacia do Ribeirão Sarzedo, né, que é Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, com ênfase na despoluição da Lagoa da Petrobras, que é uma história longa também para a gente conversar daqui a pouco, né? Muita coisa. É verdade. Principalmente essa situação, esse caso aí específico, né, Anderson? E só antes né? Até porque a minha profissão é professor, eu trabalho na escola, e eu acho que a grande alegria que eu tenho também é de estar esse tempo todo dando aula. Então eu encontro com jovens de 50 anos hoje em dia, que foram meus alunos da 5ª série, quando eu cheguei em Ibirité.
Então, é muito legal, assim, e claro que você, né? Tem toda uma história, né? Tem muitos amigos, pessoas, assim, eu posso te falar que meus grandes amigos hoje, pelo menos a metade são ex-alunos, que me dá muita alegria também. Isso é bacana demais, porque tem aquela rede, né? Você cria uma rede de amigos, assim, muito fiéis. Agora, antes, aproveitando aí o ensejo também do dia de hoje, que é o Dia Mundial da Água, queria que você falasse um pouco também desse dia tão especial aí, que é o Dia Mundial da Água, né? É verdade, né? Dia 22 de março, essa data, ela é criada pela ONU, uma data institucional, ela é importantíssima para a gente estar pensando na importância da água para a existência da espécie humana, para a sobrevivência do homem no planeta Terra e repensar os nossos valores, a forma que a gente, no dia a dia, se relaciona com esse bem tão importante, né? Então a gente tem que ter essa visão, o pessoal que mexe com o meio ambiente, né? Assim, obviamente é meio um chavão, mas é verdade, a gente tem que entender a importância da água globalmente no planeta, mas pensar ali na nossa casa, pensar ali na nossa rua, na nossa escola, no nosso trabalho, o que nós podemos fazer para minimizar os impactos que a água vem sofrendo desde que o homem habita esse planeta, né? As outras espécies convivem harmoniosamente com esse bem natural. E o homem não. O homem, principalmente depois da Revolução Industrial, a poluição, né? O descarte incorreto das coisas que ele utiliza, né? E principalmente depois, com a Revolução Industrial e o sistema capitalista, essa necessidade de acúmulo, de cada vez ter mais. Então foi criando uma situação que hoje nós já temos vários países do mundo que vivem uma escassez hídrica real, né? A população tem problemas reais para sobreviver pela falta da água, mesmo sabendo que 70% da água do nosso planeta é constituído por água, né? É claro que a grande maioria é água salgada, são águas, né, dos icebergs congelados nos polos, mas tem muita água. E nós somos privilegiados de morar num país como o Brasil, né, que o pessoal fala que é a caixa d'água do mundo, né? Que é muita água disponível, água abundante, e mesmo assim, aí já vindo para o Brasil e vindo para nossa casa aqui, que é Ibirité, falta de água, o cara paga caro por esse bem natural, abre a torneira e não tem água, porque a água não está chegando, por várias razões, né? Uma delas que me assusta muito, Reinaldo, eu recentemente, tem 2 semanas, eu tive na Arsai, que é a agência reguladora de saneamento, né? Básico, uma agência que tem que olhar todas as empresas que trabalham com água e com saneamento básico no estado de Minas Gerais, a Arsai. Eu fui lá, inclusive fui com o atual presidente da Câmara, o Daniel, né? Ele não pôde ir, mas foi a doutora Solange, teve uma outra reunião, e eu pedi que ele marcasse essa reunião para a gente conversar, porque até 2033, todas as cidades precisam de ter garantido pelo menos 90% do esgoto tratado e 99% de água. E isso está longe de acontecer, sabe? E até agora, até o final de março, precisa que os municípios adequem, junto, no nosso caso de Ibirité, com a Copasa, adequem a concessão que a Copasa tem, porque não garante as etapas que vão ser feitas, os prazos finais, está tudo muito solto. Como eu fiquei sabendo disso, nós fomos lá na Arsai conversar. E entre outras coisas que a gente viu, é um dado assim assustador, quase 50% da água em Ibirité é desperdiçada. A água que é coletada nos nossos mananciais, né, tabuões, bálsamos, rola-moça, ela não chega até o destino final, que é a casa das pessoas. É esgoto, cano que estoura, né? Muito desperdício. É uma tristeza, viu? Mas de todo jeito, essa data é importante para a gente estar aqui discutindo isso, estar refletindo sobre a questão da água, que é uma das várias coisas. Ninguém vive sem água, né? Ninguém consegue viver sem água. Até o corpo humano mesmo fala que a maior parte, a porcentagem do nosso corpo
É água, né? É água, né? A grande parte do corpo também é água, 90%, se eu não me engano. Quando a pessoa for cremada, né? Eu acho que é... Pois é, cara, é muito... E assim, então é um dia assim, que a gente tem que realmente pensar bastante, refletir nessa prioridade tão grande que é a água, né? Que faz parte aí da nossa natureza, que a gente tem que ter, senão não tem por que a gente estar vivo também. E dá uma tristeza, né? Porque a gente percebe que, primeiro, que é um processo. Os governantes, as pessoas que detêm, né, que fizeram uma opção em disputar uma eleição, que ganharam uma cadeira, seja de vereador ou de prefeito de uma cidade, deputado, governador, né, no estado, ou os outros cargos aí a nível federal, assim, a irresponsabilidade desse pessoal, assim, como é que eles justificam, por exemplo, né, que vai fazer uma obra, que vai fazer uma construção, que vai fazer uma estrada, e aí tem uma nascente, tem uma área de proteção permanente, uma APP, tem um córrego que passa, um ribeirão, um rio. Não importa. Nós temos que nos preocupar com a geração de emprego, a geração de renda, aumentar a receita. É um absurdo, é uma falta de visão, é uma mediocridade, porque até esse dinheiro que entra depois, ele vai ser utilizado para tratar a saúde das pessoas, né? E justamente por falta de saneamento básico, por falta de água. Então, aí começa lá e vem os empresários também. Claro que eu estou falando de uma maneira geral, né? E tem muita exceção. Mas aí você pega os empresários, muito empresário também lá em Birité. Aqui em Birité, né? Para você ter uma ideia, eu não ocupo cargo público, obviamente, né? Mas eu sou militante ambiental, então a gente faço parte do CODEMA, inclusive, da cidade, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. E a gente fica lá provocando, acompanhando, brigando, discutindo, porque tem que fazer isso, né? Tem que ter alguém... Na última reunião do CODEMA, eu fiz uma denúncia de uma empresa grande na cidade, né? Tem 3 ou 4 depósitos já, deve ser por aí, construindo na beira do córrego, na beira do córrego, no centro de Birité, na beira do córrego, e a prefeitura passiva. A prefeitura passiva, e eu vou te falar, eu fui secretário, e não são os técnicos que não querem trabalhar, não. É porque, quando eu falo dos políticos, é isso. Aí chega uma ordem, olha, não vá, não, espera, não é o momento de fazer isso, é um aliado. Essa política pequena, menor, sabe? Essa coisa que envergonha a espécie humana, né? Verdade, é verdade. É muito interesse próprio, né, Anderson? Muito interesse próprio. Isso aí que a pessoa pensa mais nela ali, é amizade, não sei o quê. Quem perde é a população. Quem perde é a cidade. É o prefeito que entra, né? E não é uma regra. Ele já entra e no primeiro dia de governo ele está preocupado com a reeleição. Bem, nós já ganhamos, mas daqui a 4 anos tem outra eleição. O que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que agradar? Quem que eu tenho que trazer para o meu lado, que não estava? Então, assim, e aí nós, como eleitores, como cidadãos, você, né, como comunicador, como profissional na área de informática, a gente também como educador, e a gente tem que dar conta de viver nisso e mudar, né? Tem que fazer mudança, a gente não pode baixar a guarda, né, Anderson? A gente não pode baixar a guarda, tem que ir para frente mesmo, conscientizar e principalmente tomar o rumo certo, ter a direção certa e não deixar tudo ficar na corda bamba, né? A gente tem que se impor também. Anderson, qual foi o seu maior desafio como secretário de Meio Ambiente em Birité? A experiência foi maravilhosa, sabe? Assim, na verdade foi um processo, né? A gente já tinha uma militância, já tinha passado por um desafio. Desafio a gente eu tenho, todos nós temos diariamente, né? Mas politicamente eu já tinha tido uma experiência eu achei muito exitosa quando eu fui vereador, ainda vereador de 2000 a 2004, já tem aí 17 anos, né? Muito tempo. E nessa época, como vereador, a gente já teve várias situações. O Toninho Pinheiro era o prefeito nessa época, né? E eu fui eleito vereador e foi assim, embates permanentes de várias ordens. Dentro da Câmara, com os próprios vereadores, e aí não tem como a gente não falar isso, já que a gente está, o seu público eu sei que é geral, mas
a gente tem um diálogo mais próximo com o pessoal de Ibirité, né? A Câmara de Vereadores de Ibirité, historicamente, é muito fraca, é muito falha. E aí, não tem como negar isso. Quando você vê uma Câmara de Vereadores, por exemplo, vamos fazer uma comparação lá em cima, de Belo Horizonte, né? Os vereadores, os debates que eles fazem, os projetos que eles discutem, né? O enfrentamento ao prefeito, é outro nível. Em Ibirité é uma acomodação dos empregos. Olha, fica comigo que eu te arrumo alguns cargos. Isso daí, na verdade, é um grande gargalo, né, Anderson? É um grande gargalo. Ó, se você ficar contra mim, vou mandar todo mundo seu lá embora. É verdade. E aí já começa assim, né? O cara ganha, o prefeito chama e fala, ó, meu amigo, você que sabe, vai ficar contra mim ou você quer 5, 10 empregos aqui? Você pode indicar vice-diretor de escola, você pode indicar... Aí o cara fala assim, não, eu vou indicar então que essas pessoas vão me dar sustentação, o mesmo raciocínio, para minha reeleição. Aí cria como é que fala? Dá e ganha, uma troca, né? Uma troca de favores. E aí as coisas maiores são todas jogadas para debaixo do tapete. E aí começa a perseguição de quem é contra. Eu consegui fazer um mandato, eu acho que foi muito legal, porque mesmo com todos os problemas que a gente, né, tinha e tem na relação do executivo com o legislativo, a gente conseguiu apresentar muitos projetos de lei. A gente fez a primeira conferência das cidades, a prefeitura não fez, a gente fez na época, era a conferência da cidade, sabe? A gente fez um primeiro encontro também para discutir a questão da volta do trem de passageiros na região metropolitana, né? Já que tem um trilho, a gente fica discutindo aí o transporte. Então a gente fez esse debate. A gente conseguiu fazer uma CPI na época, com 5 vereadores só de oposição em 15, mas a gente conseguiu abrir uma CPI para que a secretária de saúde da época falasse sobre remédios que foram jogados fora indevidamente. A gente... foi muito legal. Aí para voltar na sua pergunta, porque senão a gente vai... porque uma vai puxando a outra, né? Mas aí então... Assunto aqui não falta, já tinha essa experiência de vereador e das coisas que a gente fez também em outros lugares. Aí quando a gente juntou todo mundo que não estava junto com, né, os detentores da política local, que são os pinheiros, né, que tem uma história aí grande o avô foi prefeito, o pai foi prefeito, o filho foi prefeito, né, deputado estadual, o irmão, a irmã agora é. Então, assim, eles têm um poder político e não estão lá à toa. Obviamente que eu discordo de, né, praticamente, sei lá quanto %, né? Mas com certeza tem gente que gosta, e gosta por várias razões. Então eles estavam lá, então nós resolvemos fazer uma grande aliança das pessoas que eram contra esse projeto deles, para retomar a prefeitura, né, tirar a prefeitura desse grupo depois de 16 anos ou 20 anos. E isso aconteceu. Aí nesse processo, né, eu fui, né, convidado, a gente já tinha inclusive convidado, porque já tinha um acordo antes. A gente tinha alguns pré-candidatos a prefeito, eu era um deles. A gente viu que tinha um candidato que tinha uma estrutura financeira maior e tal, e que nos pareceu que iria conduzir o grupo de uma maneira séria, de uma maneira equilibrada, e eu virei secretário de Meio Ambiente. E os desafios foram, assim, muito grandes. Muitas coisas bacanas, Reinaldo, que eu também tenho muita alegria de falar, assim, um grupo muito legal na prefeitura também, sabe, de profissionais efetivos, de profissionais que foram contratados. A gente conseguiu fazer, assim, rapidamente, só para se ter uma ideia, a gente conseguiu fazer o Plano Municipal de Saneamento Básico com o pessoal da prefeitura, que não é fácil. A gente chamava todas as cidades para conversar, todo mundo, não, tem que chamar o CREA, tem que contratar os profissionais, era coisa de 500, 600 mil, muitos profissionais efetivos com salário pequenininho, que é um problema. São muitas coisas, né, Reinaldo? Você esteve lá também na prefeitura trabalhando, você viveu isso de perto. É muito complicado, porque você tem um cara que era funcionário, que passou num concurso, que trabalhava, e tem isso no meio ambiente, é um engenheiro, um biólogo, e por vontade política do prefeito, ou por alguma indicação de vereador, a pessoa vai para a prefeitura, ocupa um cargo ganhando 2, 3 vezes essa pessoa,
e vira e fala assim, olha, e quero ver quem vai me tirar daqui. Essa é uma arrogância, em vez do cara querer aprender e caminhar junto, aí vai criando esse ambiente hostil, ruim, e a gente conseguiu motivar esses bons profissionais, fazer esse plano municipal de meio ambiente, fizemos o fundo, criamos o fundo. Pra você ter ideia, a gente conseguiu dessa ARSAI, um dinheiro que Ibirité tem direito, já está em torno de 5 mil, 4 a 5 mil, acho que já está chegando 5 mil, esse ano com certeza, 5 milhões de reais que a gente conseguiu. Eu saí da prefeitura tem 2 anos e meio, esse dinheiro está parado lá. Está parado, o pessoal não conseguiu ainda resolver um problema do fundo municipal e pegar o dinheiro. Isso é muito sério, assim, essa gestão de interesses menores, eu coloco essa pessoa aqui porque politicamente me interessa. Então, teve isso, a gente conseguiu criar um horto municipal na cidade que não tinha também. Sabe quanto que a prefeitura gastou? Nada. Contrapartida com uma empresa que tinha feito um crime ambiental, a gente suspendeu 6 loteamentos dessa família anterior, que Ibirité estaria hoje com certeza muito mais impactada. Nós conseguimos fazer projetos e programas, como eu lembro que você participou e ajudou também, teve lá aquele Adote uma Praça, Adote uma Árvore, sabe? Programas seríssimos, criamos. Quando eu falo criamos é porque era um grupo mesmo, né? Assim, eu fazia o papel de fomentar, de correr atrás, de tal, mas tinha uns técnicos lá produzindo. Nós criamos o CRA, que é o Centro de Referência Animal, que está dando um problema muito grande ainda. Ibirité, quem mora lá, Reinaldo, sabe bem, né, os nossos problemas, não só com gatos e cachorros na rua, mas com os animais de médio e grande porte. Aqui no Juscelino Kubitschek, no Durval de Barros, bate o sinal para a aula entrar ou sair, tá cheio de cabrito na porta, sendo, né? É uma loucura. No centro de Ibirité, eu trabalho lá também, né? A gente tem um pequeno comércio lá, eu fico trabalhando lá, dentro do estacionamento, vira e mexe, tá entrando cavalo lá, 2, 3, 4 cavalos, você tem que pôr o cavalo para fora, isso no centro da cidade. Boi, todo mundo tá vendo, virando dano nas estradas, assim, na boa. Então, assim, a gente conseguiu criar um centro de referência animal através de um plano também municipal que foi aprovado na Câmara, é uma lei maior, né, de proteção aos animais. O nome fugiu agora, daqui a pouco eu lembro, a Lei de Defesa dos Animais. Bem, foi criada essa lei, aprovada na Câmara, né, inclusive o vereador Alan da Música deu uma grande contribuição, que ele também estava com um projeto na mesma linha, e aí ele entendeu que esse outro, criado por uma pessoa maravilhosa chamada Tereza Moreira, que é uma, né, pessoa seríssima, ele entendeu, foi feita uma junção, né? Bem, aí nós conseguimos um terreno da Fundação Leandro de Porto, 12 mil metros em comodato, fizemos aterramos o terreno, consegui tudo de graça, né? Assim, sem recurso, da prefeitura, porque para o meio ambiente nunca tinha. Nós conseguimos cercar o terreno, fazer um curralzinho. Hoje está tudo parado depois de 2 anos e 7 meses. E a cidade empavorosa. E na última reunião do CODEMA, que eu te falei que eu faço parte, nós estávamos lá discutindo porque que eles querem mudar o local. Foi apresentado isso numa reunião anterior do CODEMA, que ia arrumar um outro local, que aquele local não dava certo. Aí nós chamamos, foram lá o pessoal, e parece que isso vai ser superado. Era um problema lá da própria fundação, que disse que tem um problema agora, na doação, no comodato. Então, e teve isso. E, por fim, para não alongar demais, outra coisa também, dessa experiência na Secretaria de Meio Ambiente, foi o Prolagoa, cara. Esse Prolagoa, e hoje é o Dia Mundial da Água, quem não conhece, eu queria que a gente puder fazer um contato depois, eu mando para a pessoa o programa, que ele é público. Nós criamos um programa, chama Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica da Lagoa da Petrobras. Quando a gente fala bacia hidrográfica, é porque não é tirar o aguapé só da lagoa, é pensar em toda, né, aquela região de 220 mil habitantes, a grande maioria está em Ibirité, mas tem uma boa... Ibirité é responsável por 84%, 82% da drenagem dessa bacia, que vai com as águas para a Lagoa da Petrobras. Betim é responsável por 12% e Sarzedo por 4%, naquela região do Masterville.
Essa lagoa da Petrobras, cara, né, ela pode ser recuperada. O pessoal, Anderson, você acredita nisso? Você é um sonhador, sai dessa vida, não tem mais jeito, não? Tem, mas tem que ter interesse político. Eu não canso de repetir, nós fizemos a receita do bolo. A receita do bolo está pronta, o que tem que fazer, o investimento que tem que fazer. É claro que é muito dinheiro, que tem que mexer em fundo de vale, fazer saneamento básico. Agora, tem coisas que as cidades tinham que estar fazendo já, que está lá, né? As prefeituras poderiam já estar realmente colocando um aporte de dinheiro significativo para o saneamento básico, e aí pegar a Copasa, o que a gente está fazendo como ONG e como cidadão, falar, Copasa, até quando que vai ter esgoto nos córregos de Ibirité? Isso tem que acabar. Pegar a Petrobras e falar, Petrobras, olha, isso é uma represa artificial, a Lagoa da Petrobras, vocês que criaram. Então esse aguapé, nesse ritmo que vocês tiram, não resolve. Tem que dar um tapa de verdade, tirar e começar a fazer manutenção. E a gente vê um descaso, um desinteresse. Nós chegamos a fazer, eu não sei que você foi lá no CEP, uma reunião de lançamento desse programa com 300 pessoas, né? Foi o prefeito de Sarzedo, o Rogério Pinheiro, esteve presente. Você estava também. Então, você lembra, um evento maravilhoso, cara. Veio pela primeira vez, Betim estava pelo menos assumindo responsabilidade com a Lagoa, veio o secretário de Meio Ambiente, vários vereadores, e Ibirité também foram. O prefeito não foi no dia. É uma realidade, assim, eu não estou aqui para falar mal nem para falar bem, mas assim, a vontade política, é isso que me entristece, sabe, assim, é possível, tem jeito. Eu não quero ser otimista demais e nem pessimista, eu tento ser realista. Se tiver aporte e gestores sérios, tem jeito. Então aí para finalizar, então foi uma experiência muito boa, só que eu também tive decepções absurdas, tanto é que eu pedi exoneração. Você está me dando essa oportunidade aqui, né? Eu fiquei na prefeitura 2 anos e 7 meses e por várias coisas que foram acontecendo, né? Assim, o cume foi uma mineradora querendo vir para Ibirité, sem licença ambiental ainda, porque se tiver licença, mesmo que eu discordo, eu tenho que aceitar, então vai mudar a lei. Sem licença, fazendo coisa errada na calada da noite, e aí a gente agindo, e aí me chamam a atenção e falam que eu não podia fazer isso, sabe? Aí não tem jeito, aí eu falei, opa, calma aí, ué. Então eu tive que abandonar vários programas e projetos que estavam em curso, e isso me deixa chateado, porque a gente brigava muito para que eles pudessem estar rodando, e hoje teve a pandemia que atrapalhou, é verdade, teve uma paralisia. Aí era para estar em outro nível, e a gente está tentando retomar pelo CODEMA, pela ONG Natureza Viva, e dormindo, que pelo menos agora a gente fica mais tranquilo. Na prefeitura, vendo que as coisas podiam acontecer e não acontecendo, é muito sofrimento, sabe? Muito mesmo. Porque o problema é o seguinte, né, Anderson? Eu posso falar muito bem isso aí também, porque a gente vem com gasto total, quer mostrar a transparência, quer mostrar o trabalho, quer mostrar o serviço, fazer uma coisa diferente daquilo que a gente sempre defendeu, mas quando você chega, é aquilo ali, muda tudo. Por quê? Eu acho que às vezes o poder emburrece as pessoas. Eu acho que o poder, a ânsia do poder, emburrece tantas pessoas que as pessoas ficam loucas, ficam doidas pelo poder e esquecem a população. E é aquilo que você falou no início também, o problema maior é o seguinte: não é importante se você tem informação, se você é técnico, se você conhece de tudo. Não, o importante é quantos votos você me dá, né? Infelizmente é isso, quantos votos você me dá. É no segundo dia de mandato, o que eu preciso fazer para ser reeleito. Exato. É muito triste, é muito triste. Eu via lá, né, o seu trabalho lá, né? A gente via a sua correria, a produção e tal, e não, mas... era o bode expiatório, né? Tem que ter. Alguma coisa deu errada, aí um secretário fala assim, opa, isso não deu certo, não fui eu não, o outro, então não fui eu não, quem que vai ser? Não, pode ser o Reinaldo, então. Na verdade, eu tinha que levar tudo, era muito complicado. E é o seguinte, eu trabalhava com equipamento meu, câmera minha, microfone meu, fazendo serviço pra prefeitura, porque nem isso a prefeitura tinha na época. E o problema maior é que grande parte da
Câmara Municipal foi lá e pediu minha cabeça. Né? Chegou lá, ó, prefeito, se o Reinaldo continuar aqui, nós vamos voltar projeto nenhum, senhor não. Então isso é um absurdo. Né? A realidade dos bastidores é aquilo que eu falo. Os bastidores é totalmente diferente desse marketing que a gente vê nas redes sociais. Né? Então, assim, a gente tem que vivenciar a realidade mesmo, igual você sabe por dentro como é que foi. Você trabalhou assiduamente ali como secretário, né? Venceu a barreira ali, queria mostrar tanta coisa, mas infelizmente aquele negócio foi barrado por muitas coisas, né? Infelizmente, só para fechar essa história, que na verdade não fecha, infelizmente eu estou sendo processado, eu estava te contando, né? Eu acho que vale a pena até dizer isso aqui, porque Ibirité fez um rodeio, e é bom dizer isso também aqui, para que as pessoas saibam, né? Tem muita coisa que escondida e ninguém sabe. Rodeio é algo assim, né? Que já está extremamente ultrapassado. Você subir em animal para ficar dando esporada, machucando a boca do bicho para ver que ele pula, seja o boi ou seja o cavalo, né? Então, na época, a prefeitura resolveu fazer. O prefeito tem um dinheiro, vou fazer, e fez. Eu, secretário de Meio Ambiente, mandaram eu assinar uma declaração ambiental, né? Eu tinha que assinar uma certidão ambiental. Eu relutei muito. Se você não assinasse, não ia ter. Não, mas aí o que acontece? Eu estava com 7 meses de mandato, esse tanto de coisa que a gente está conversando aqui, que eu não assinasse, eu ia ser substituído. Então o outro ia ter que assinar, eu não ia ser mais o secretário. Eu briguei, falei, gente, não vamos fazer isso é frio. Na época, Barretos, Reinaldo, tava suspenso, Barreto, que tem uma história, né? Aí, não, mas tem que fazer. Aí eu acabei conversando com várias pessoas, eu falei, não, Anderson, então assina esse negócio. Aí eu escrevi na declaração ambiental lá, na certidão ambiental, pro evento, falando o seguinte, ó, eu declaro que esse local não tem dano aos recursos hídricos, ao Dia Mundial da Água de novo, né? Que não é área de APP, não tem nascente, e o local é adequado para confinamento dos animais. Na mesma declaração, escrevi lá, e que toda a responsabilidade vai ser do secretário de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, que era, na verdade, quem estava fazendo o evento, que estava brigando para que ele acontecesse. Então nós avaliamos, vamos assinar isso aqui, né? Apesar de não querer que acontecesse, mas era aquele negócio da faca no pescoço. E como a gente estava mexendo já com o Prolagoa, já estava mexendo com o CRA, já estava mexendo com um tanto de coisa, aí, rapaz, saí da prefeitura, pedi a exoneração, estou na minha casa, chegou o oficial de justiça, e aí me entrega lá eu sou o réu do processo, juntamente com a empresa e com o veterinário que deu, porque foi constatado maus tratos aos animais. Eu estou sendo processado, respondendo por isso, conversando com isso, com uma multa altíssima, se eu não conseguir mostrar que a gente não teve, na verdade, nenhuma participação direta nesse evento, muito pelo contrário, estou arrumando documentos. O problema é até o cansaço, o estresse que você toma, né, antes. E não só você, a sua família também sofre com isso, claro, né? Envolve todo mundo. E a prefeitura fez alguma coisa, está ciente de alguma coisa? O prefeito, até mesmo lá o procurador está ciente disso aí? O que ele pode fazer? Rapaz, na realidade, eu nem os procurei. Porque eles queriam fazer, né? Bancaram o evento. E aí, eu acho que já é um pouco assim, aquilo que a gente estava falando, os bastidores do poder, né? O pessoal senta, vamos fazer isso, que isso vai dar voto para a reeleição. Se aquele ali vai estourar para ele, então ele que se vire, que arruma advogado. Eu tenho prazer hoje de dizer, assim, eu fui do grupo para tirar o coronelismo que existia em Ibirité, mas infelizmente eu constatei que eu ajudei, né? Tirar um coronel, mas apareceu também um grupo político que não nos representa. Assim, quando a gente pensa na política que você acredita, que eu acredito e que a grande maioria das pessoas acreditam, nós não estamos representados. Por isso que eu acredito muito que é possível sim, sabe? Algumas pessoas, inclusive eu quero dizer, as pessoas que você já trouxe aqui, eu tô assistindo, né? O último foi o Edilson Vieira, que teve as suas razões, caminhou muito tempo com os Pinheiros, né? O Alan da Música também, que foi inclusive vice do Toninho Pinheiro, tem as suas razões. Eu não vou discutir as razões de cada um, quem sou eu, né? Assim,
eu sei mal das coisas que eu fiz e por que eu fiz, né? Talvez eu tenha feito algumas coisas que não deveria. Uma delas é talvez não ter também chutado o pau da barraca na prefeitura naquele momento. Mas são coisas. A Leide, que teve aqui, uma companheirona, uma pessoa com muita sensibilidade, né? O Daniel Sérgio também se entrevistou. O Daniel, eu também com o Tiago. Então eu acho, o que precisa? Que eu puder dar uma opinião. Eu acho que precisa de passar uma régua na política de Ibirité. Tem pessoas boas, né? Isso. Se pessoas sérias, boas, interessantes, que estão num processo. Ah, mas esse já juntou aqui, esse está contaminado ali. Que a gente ficar com essa amargura, nós vamos acabar numa próxima eleição, que o tempo passa rápido, tendo que legitimar de novo o grupo do atual prefeito, que é um grupo que não nos representa nessa política maior, e muito menos o que estava lá. Então é necessário que essas pessoas, né, realmente coloquem mais, assim, todos nós, né, coloquem mais humildade, que a gente, uma coisa que é um problema sério, que a gente domine o nosso ego. Eu não tenho que ser candidato, eu não preciso de ser candidato, eu não preciso de ter um cargo público, mas eu quero que a coisa caminhe. Eu quero ir para o Codema de Ibirité e ver que as coisas estão caminhando. Você quer ver com certeza, eu falo isso com toda tranquilidade, ver que a Secretaria de Comunicação da sua cidade, né, esteja funcionando adequadamente, transparente, que você tenha acesso fácil às informações. É isso que nós queremos. E esses grupos me provaram que são incapazes de fazer isso. Justificam que um era melhor do que o outro. Pode ser assim, pontualmente. Pontualmente esse é melhor aqui, o outro é ali. Mas a política menor da reeleição, de defender o meu emprego, de defender os cargos das pessoas que eu coloquei, defender que na próxima eu vou para vereador agora e ganho. Isso é pequeno. A cidade de Ibirité precisa de caminhar. E eu quero só falar mais uma coisinha. Tem uma cidadezinha do lado de Ibirité, sabe? Que era distrito de Ibirité, chamada Sarzedo. Que quando a gente vai em Sarzedo e passa na cidade, não estou defendendo, inclusive o pessoal que está lá é até ligado também, parece, aos políticos que estavam em Ibirité antes do atual. Não me interessa isso, mas a gente consegue ver que a cidade está funcionando. Está evoluindo. Muita gente fala que lá está evoluindo. Muita gente está falando que, assim, que lá a pessoa assim, dá um banho em Ibirité, principalmente na área da saúde. Nossa, não que lá seja uma maravilha, mas a gente percebe que lá a coisa tem a diferença, tá andando, né? A população, os conselhos, as coisas. Em Ibirité não, Ibirité agora é assim, ó. Não, você tá contra. Não, você é contra, então o outro vai voltar. O outro é pior. Aí, como o meu interesse é que esse fica, porque eu. Ah, não, então você tá certo. Aí o outro que tá de fora, não, esse tem que sair e tem que voltar vocês que tem chance. Mas é a turma. E essa turma que faz uma discussão séria, por que não pode sentar e falar, opa, calma aí, vamos criar algo novo, algo diferente, algo que dê conta da realidade da cidade? A gente consegue, eu tenho muita clareza disso, né? E quero dizer que eu nem penso mais em disputar a eleição. Eu já consegui, assim, dar minha contribuição, já disputei várias eleições, inclusive na última fui candidato a vereador, não tive voto suficiente, muito pelo contrário, né? É difícil, o voto não é fácil se você quiser fazer uma política mais séria, sem oferecer nada para ninguém, sem comprar. É muito difícil. Igual eu também fui candidato, né, antes. Sim. E eu sei quanto é difícil. Eu entrei mais para conhecer os bastidores, entender de verdade o que se passa lá dentro. Realmente é muita gente pedindo, você vai me dar um salário lá de quanto? Você vai arranjar vaga para mim? Tem gente lá que tá desempregado. No dia da eleição, antes, eu recebi ligação. Ô, Reinaldo, eu tô com 2 pessoas aqui, tá oferecendo R$100 pra votar em você. Você pode dar? Não, cara, não dou não. Não preciso votar em mim, não. Então, é impressionante. É impressionante, cara. E isso, Reinaldo, é o reflexo do que é a política na cidade de Ibirité. O eleitor, gente, olha, agora vamos pisar no calo também, né? A lagoa tá poluída, seja por causa do poder público, por causa da Copasa, da Petrobras, mas por causa também dos moradores que eu já filmei, moradores chegando com lixo e jogando diretamente na lagoa. As empresas que pegam lá os entulhos, pagam um caminhão, o cara do caminhão fala assim, tá, quando você quer que eu tire o entulho para você, em vez do cara ir num aterro e colocar, ele vai e joga na lagoa. Então, o eleitor, a pessoa, o cidadão, ele é muito responsável por tudo que acontece no Brasil, de uma maneira geral. Olha o que nós estamos vivendo nesse país, né? Não dá nem
depois você me chama de novo só pra gente conversar sobre isso. Assim, é um absurdo um país como o Brasil ter um retrocesso tão grande. Não vou nem falar das outras coisas que eu não conheço, mas de valores, né? O meu filho, em vez do poder público estimulá-lo a ler um livro, estimula a ter uma arma. Olha que absurdo, que final dos tempos, né? Se tem a bandidagem, então em vez de ir na causa da bandidagem para tentar resolver, não. Então vamos nos armar. Isso aí E aí a gente vê uma grande parte da população ainda defendendo não, que não sei o que, senão o outro é pior. Ora, esquece que o outro é pior, não vota no outro, mas pelo menos tenha clareza que esse não nos representa, não representa o mundo que nós queremos, né? É isso que eu fico pensando que a gente tem que fazer. E em Ibirité nós precisamos disso, Reinaldo, sabe? Isso que você está dizendo, né, que a gente está conversando aqui. Um grupo novo, oxigenado. Claro que é difícil, mas vaidade, tentar domar o ego. E é formar um grupo e vamos... Ah, mas se não vai dar certo também, que tal? Se não der certo, tenta de novo. É o que eu adoro trabalhar em sala de aula, né? Com meus alunos, é isso. Não deu certo, opa, bacana. Vamos errar diferente agora? Vai ficar errando o mesmo erro. O mesmo erro toda hora já é burrice. A gente fica velho demais, né? Infelizmente, né, Anderson? Mas é isso. Cara, é muito complicado. Então, assim, nós como eleitor também, nós somos responsáveis por cada situação que acontece no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Isso é muito importante. A gente tem que ter consciência disso. Agora, antes, você acha que existe algum projeto assim, de conscientização ao descarte de lixo, ou então até mesmo ao meio ambiente no geral, para os estudantes municipais, no caso aí em Ibirité? Você acha que sempre teve, tem hoje, ou não teve? Ou o que você acha que precisa? Eu acho que você está falando um negócio seríssimo, a questão da educação ambiental, né? Um trabalho permanente com o jovem, principalmente, quem está chegando, depois que a gente está mais velho, né? Fica mais difícil mudar, fica tudo mais difícil. Quando a pessoa está chegando, é muito mais fácil. Você aprende uma coisa certa, que você tem um exemplo certo. Então, eu acho que a nossa cidade, ó, duas coisas que a gente também deixou lá, um legado na Secretaria de Meio Ambiente de Ibirité, que já era para estar rodando na cidade. Primeiro, as URPVs, o lugar onde que a pessoa vai sair com entulho, carrinho em pequena quantidade, e vai depositar ali para não deixar no passeio, para não jogar no córrego. Então, o cara não vai pagar uma caçamba, R$150, então você tem que ter uma alternativa para essas pessoas levarem o seu material. Aqui em Contagem tem vários, aqui em Belo Horizonte tem vários, Betim, Ibirité está atrasado, não tem uma unidade de recolhimento de pequenos volumes, né, um ecoponto. Então isso, quando a gente estava na prefeitura, a gente já tinha mapeado os lugares, onde é que era possível, já tinha o valor de cada uma, que não era caro, era R$80 mil, que era só um cercamento, colocar uma estrutura mínima, mas aí tinha que ter gente, aí não tem gente para fazer isso, não vamos fazer agora e tal. Então assim, o poder público de novo, cadê o exemplo? Porque aí o cara começa a ter alternativa até para você cobrar ele. E também uma usina de reciclagem de material de construção civil, era aqui no, como é que chama aqui esse bairro? Mirante, aqui no Mirante, no Durval de Barros aqui, a gente já tinha detectado o local, feito o projeto, lá na frente, tudo pronto. Aí, não, lá não pode fazer mais não, porque vai ter outra utilidade. Aí descartaram a usina. Então, sem visão. Então, precisa realmente, assim, a gente fica muito descrente com o que está aí hoje. Mas, ao mesmo tempo, claro que tem muita gente boa que está trabalhando, né, nas ONGs, nas entidades, tentando, correndo atrás, a reciclagem está aumentando, né? Podia ser muito maior, devia ter estímulo, mas aí tinha que ter mais profissionais, tinha que ter mais projetos, tem muita coisa para fazer, viu? É um caminho árduo, mas obviamente que a tendência, eu acredito que a tendência é aumentar. Está num ritmo lento, mas está caminhando, e tem que caminhar mais rápido, né, Reinaldo? É verdade, não pode ficar parado. Agora, antes, sobre a Lagoa da Petrobras, a gente vê muito lá, é uma história assim antiga, é uma história até mesmo assim que entristece o coração de muita gente, porque a gente passa lá, a gente vê a lagoa, só vê ela toda verde, cheia de folhinhas lá. Tem gente que fala assim, lá parece até um campo de futebol. Na verdade, a Lagoa da Petrobras, ela é de responsabilidade da Prefeitura de Ibirité, Prefeitura de Sarzedo, ou ela é da própria Petrobras?
E por que tem tudo aquilo ali nessa lagoa que não para? Então, essa questão da lagoa da Petrobras, né? A Petrobras não gosta que fala lagoa da Petrobras, não, né? Gosta de falar lagoa de Ibirité, que ninguém quer ter um filho. O filho é feio, né? Que ele fosse bonito, né? Ó, tem que ser lagoa da Petrobras. A história tem um histórico disso. Quando foi criada a lagoa, 65, acho que, ou 67, está me olhando a ideia aqui agora, mas quando ela começou a funcionar por causa da refinaria Gabriel Passo, o córrego passava ali, Ribeirão e Ibirité, eles cercaram ele e criaram para suprir, né, de água algumas coisas que são realizadas na refinaria Gabriel Passos. Então ali, naquele momento foi quando eu cheguei em Ibirité. Não, eu cheguei bem depois, né? Cheguei em 86, mais ou menos. Eu comecei a vir em Ibirité em 85 e mudei em 87. Não sei o que você chegou aí, mas o pessoal vinha, passeava. E eu tinha um prazer de ir lá, porque eu nasci em Ibirité. Nasci no bairro Canaã. Então, assim, principalmente no Canaã, né? Então, todo domingo, sábado, a gente ia pra lagoa. Nadava, pescava. Dia de sábado e domingo lá era uma festa. Eu lembro. Né? Eu ia era muito bom. Petrovale, no cano do Petrovale. Né? Tinha um escadão, né? Escadão, a gente ia pra lá. Na época, o rapazão lá, e uns amigos meus de Belo Horizonte vinham aqui pra gente passear. Então, tinha uma vida ali, né? Tinha um ecossistema ali e tal. Aí, o que foi acontecendo? Aquele espaço, Ibirité foi... Porque Ibirité tá montante da lagoa, né? Tá antes da lagoa. Então, a drenagem da cidade de Ibirité vai toda para a lagoa. De Betim também vai. Estava colocando, né? Ibirité são em torno de 82%, Betim 12% e Sarzedo 6%. Então, a drenagem das águas de Ibirité iam para a lagoa. E junto com a água, estava com os loteamentos que começaram a ter nessa cidade, a partir da década de 70, 80, começava a vir muito entulho, então muita terra, então começava a diminuir a quantidade de água da lagoa. A população chegava, os esgotos das casas iam para onde? Copasa coletava, antes da Copasa a prefeitura, jogava no córrego, né? Assim, eu pego o esgoto aqui da minha casa e jogo no córrego para ficar longe dele. Ele ia para a lagoa. Foi criando essa situação. As pessoas também jogando diretamente entulhos, lixo na lagoa. O desmatamento absurdo que os loteamentos traziam. Então uma série de coisas foram acontecendo, né? As empresas, inclusive a Petrobras, que no início o pessoal fala assim, a Petrobras está jogando coisa na lagoa. Eu acredito que hoje, né? Não põe minha mão no fogo de jeito nenhum, mas hoje ela passa por um processo de licenciamento ambiental severo, pelo menos que não seja tão severo, mas bem aprofundado, que ela não vai estar julgando alguns produtos na lagoa mais, mas no início ela julgava. O licenciamento era muito frouxo, né? A legislação era muito mais frouxa do que agora, apesar do governo federal e do estadual estar querendo agora afrouxar, porque nós queremos mais empresas, é aquilo que a gente estava conversando, está errado. Então, a lagoa ela foi chegando num ponto que ela foi ficando doente, ela foi adoecendo, imagina. Só coisa ruim chegando para ela, né? Ela diminuindo a quantidade de água. Aí chegou num ponto que virou aquilo que a gente vê hoje. Que você passa lá hoje, problemas de todas as ordens, né? Há um tempo atrás, estava dando até umas algas azuis lá, que era fatal para o ser humano. Quem estava comendo peixe, ela vai no fígado e levava, inclusive, a óbito. Aí deu uma melhorada nisso, mas ela tá uma vergonha. E aí... Assim, o que tem que fazer? O que tem que fazer, Reinaldo? É todo mundo. Então, é Copasa com esgoto, é Petrobras com Aguapé, é as prefeituras aportando dinheiro de fato para limpar o fundo de vale, uma fiscalização permanente, né? Essa drenagem que chega na lagoa, trazendo esgoto também, que não é nem pela rede de esgoto, tem que ser observada, tem que ser tratada, é plantar em volta, trazer o povo para lá fazendo a orla. É uma série de medidas e elas estão contidas. E aí eu quero reafirmar isso, que alguém quiser entrar em contato com a gente, com vocês e me mandar, eu envio para a pessoa, no e-mail dela, o Pro Lagoa, que é um programa que foi feito, gente, com participação das 3 prefeituras, Ibirité, Sarzedo e Betim. Foi feito
com a participação de universidades. Eu lembro aqui agora da UENG, que deu uma grande contribuição, Instituto Federal de Minas Gerais, a Escola de Engenharia que a gente buscou, aqui no Barreiro UNA. A UNA, uma participação maravilhosa, professora Poliana com seus alunos. E aí, escolas de Ibirité, as ONGs, empresas participando, associações, a gente criou um programa com técnicos, coisa científica. Ó, a Lagoa da Pampulha estava virando também a mesma coisa. Tá suja ainda, claro. Quando tem um desastre feito teve agora, mas o pessoal tá andando em torno da lagoa, ela não tem aquele odor, a não ser em poucos pontos, lá do que o Sarandi chega. É uma lagoa que o pessoal vai passear. Em Ibirité, pode acontecer isso. Ah, mas vai acontecer quando? Depende do investimento, do interesse político. Mas se for políticos com essa visão menor, achando que não, isso aí vai acontecer, que a responsabilidade é do outro. É a Petrobras tirar o aguapé. Não é todo mundo. E a prefeitura não entra. Né? Então, assim, é o Dia Mundial da Água, nós podemos sim recuperar nossa lagoa. A Copasa, para se ter uma ideia, tem em Ibirité uma ET, né, uma estação de tratamento de esgoto, que é uma das melhores, dizem que é a melhor da América Latina. Ela faz tratamento terciário e utiliza métodos ultravioleta lá. Eu não sou técnico, não sou químico, mas eu sei que a impureza dela diminui muito. Essa ET está pronta e o esgoto da cidade de Ibirité não chega na ET, porque a Copasa ela tem um lucro de 34 milhões. Pelo menos quando eu estava na prefeitura, nós vimos que ela tinha um lucro de 34 milhões por ano na cidade de Ibirité. 34, ela tem que pegar dinheiro e investir para fazer os interceptores e tirar o esgoto dos córregos, né? E o pessoal paga caríssimo, 90% a mais da conta de água, quando ela começa a tratar o esgoto. Ah não, o seu bairro eu estou tratando o esgoto, mas continua sujo o córrego, porque dos outros não tratam. Então são discussões que o prefeito devia entrar mais firme, sabe? Bem, a gente tem uma ONG que é, né, Natureza Viva. Como eu disse, a gente teve já no IGAN, junto com o pessoal, inclusive de Sarzedo, que marcou. Tivemos agora na Arsai para conversar sobre isso com a Câmara de Ibirité. Bem, estamos querendo que quem está por conta, você tem seu trabalho, né? De manhã cedo, sai para trabalhar. Eu também tenho que dar minhas aulas, eu tenho que fazer minhas coisas para sobreviver. Quem está por conta, quem fez a opção em ocupar o cargo público, tinha que ter sensibilidade, correr atrás, ter interesse. Mas isso vai me dar voto? Isso vai me ajudar a reeleição? Eu vou indispor com aquele cara que está jogando lixo na beira da lagoa? E aí a população é responsável, porque ela que elege, né? Infelizmente, é muito triste, né, Anderson? Acho que isso aí, para abrir mesmo a mente do povo, abrir a visão do povo, acho que é com muito trabalho também. Vai dar trabalho. Agora, esse aguapés, Anderson, ele tem alguma utilidade? O que acontece é o seguinte, isso é outra discussão também que o pessoal faz, né? É que negócio, né? Assim, tem coisa que é científica. O que é melhor? Você tira aquele aguapé da lagoa. A Petrobras tira de uma maneira muito lenta. Ela não tá fazendo o que deveria fazer. O seu para-casa, que era dar um tapa e tirar tudo e ficar fazendo manutenção, já aquela coisa, ninguém está discutindo isso. Mas se tira o aguapé, mesmo que seja pouco, você tem duas alternativas com ele. Uma, você pega ele e manda para um aterro, para ele ser aterrado, e aí vai impactar o meio ambiente. Ou você pode pegar, que é o que acontece hoje, e manda lá para a roda d'água, ali em Jeceaba, Juatuba ou Jeceaba hoje? Acho que é Juatuba, né? Manda para lá, aonde que vai pegar esse aguapé e vai juntar com outras coisas e vai fazer uma compostagem que serve para jardim, serve para horta, serve para plantações, e é isso que está fazendo, né? E elas vendem isso? Eu acho que sim, vendem. Aí a empresa lá, na verdade, eu já comprei. Tem 2 meses eu passei lá na porta. Então, essa discussão ela é complicada, porque olha só, Reinaldo, não, porque olha só, o que ela tira, o que ela paga para tirar e manda para lá, quem recebe, só de estar recebendo, está tirando uma despesa dela, que era mandar para o aterro. Ela tinha que mandar para algum lugar, que seria para Essências, em Betim, que é um aterro que tem lá, um aterro sanitário. O que ela pagaria para Essências, que não é barato,
não é barato, ela manda para essa empresa que está relativamente perto da essência, nem está tão longe dela, e não paga nada para a essência. Então ela ganha em fazer isso, mas o que ela gasta para tirar o aguapé continua gastando. Porque tem muita coisa que a gente cria, que as pessoas criam, que na verdade, assim, se tem uma conversa séria com alguém ou a pessoa te explica isso para mim está superado, né? Não quer dizer com isso que ela está tirando como deveria, não. Mas ao mesmo tempo também não quer dizer com isso que ficar, não, então nunca vai acabar de tirar a aguapé porque ela está ganhando dinheiro. A empresa lá que recebe está até ganhando, claro, mas é uma empresa que está ganhando. E se ela não recebesse esse aguapé, ela faria o adubo dela e venderia. Talvez gastaria um pouco mais, mas, ou seja, não é o problema. O problema é a responsabilidade socioambiental da Petrobras em tirar o aguapé do jeito que ela deveria tirar. E aí o que a gente discute hoje, o que a gente está conversando nos grupos do Pro Lagoa, que a gente puxou uma reunião da ONG, é o seguinte: a refinaria Gabriel Passo tem uma lagoa, e essa lagoa tem que ter licenciamento ambiental. E essa lagoa, essa represa, agora ela vai ter que licenciar, ela está num processo de licenciamento. A gente quer colocar como condicionante para que seja aprovado o licenciamento dela, que ela tire todo o aguapé da lagoa da Petrobras e faça monitoramento. Se a gente garantir isso, ela vai ter que limpar, porque não é no ritmo dela não, para ela licenciar, entendeu? O que tá valendo? Você pressiona, né? Pressiona ali para conquistar. É o que tá valendo hoje. Não, interessante. Isso é muito importante. Agora, antes, sobre ali o Rola Moça. Rola Moça, ele é maravilhoso, né? É um cartão postal de Ibirité. Inclusive, tem muita cachoeira bacana lá, né? Tem. Agora, sobre o Rola Moça, tá entrando muito em debate aí essa questão do Rodoanel. Você acha que eles podem desafetar ali para fazer o Rodoanel ali? Pode dar um problema ambiental? O que você acha? Então, são duas coisas, né? O Rola Moça, o Parque Estadual do Rola Moça, que é o terceiro parque urbano maior do Brasil, né? Tá bem cravado ali perto de Belo Horizonte, Ibirité, Nova Lima, ali, né? Brumadinho. Então, esse parque, cara, ele já vinha sofrendo várias agressões, principalmente no caso das mineradoras. Nós vimos aí recentemente, né, lá no Córrego do Feijão, que é na área de amortecimento do parque e tal. Então, muita agressão, já estava sofrendo demais. Aí, agora, e aí as queimadas também que acontecem, né? A gente vê os animais aproximando da cidade. Tem gente que fala que, olha que bacana, os animais estão chegando aqui, tô vendo aqui em Ibirité. Bacana nada, é porque não tá tendo mais mato para eles aproximam do ser humano, aí o cara fala assim, opa, tem uma paca aqui, eu vou matar, né? Olha, vamos pegar aqui né? E, ele tem que ficar lá, quando você quiser ver os animais, você vai lá, né? Tem onça no parque, né? Outro dia apareceu uma aqui na região aqui de Ibirité. O pessoal bateu, teve gente que fotografou. Imagina o desespero de uma onça. É porque não está tendo mato, não está tendo caça, para ela aproximar do ser humano. Ela sabe que ela está correndo risco, mas ela tem que ir lá. E aí o cara chega. Aí o Rola Moça depredado, correndo risco já, né? Incêndio, mineradoras, depredação humana também, que né? O cara sobe lá e arranca a orquídea, arranca a bromélia, canela de ema, vou levar para... Aí já tinha, agora tem outro problema, que é o Rodoanel. E o Rodoanel, eu particularmente, né, eu não tenho dúvida que o trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte tem que melhorar. Esse trânsito está muito ruim. Você tem algumas possibilidades. O pessoal coloca, né? Assim, realmente você pode ter a volta do trem de passageiro, que seria uma alternativa, já que o metrô chegar até essa região, que é o que acontece, né, nos países desenvolvidos, é muito legal. Melhorar o transporte urbano também é. Agora, o trânsito também, já que as pessoas têm carro, a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Esse trânsito, você melhorar o trânsito, o tráfego, né? É importante. Só que aí, cara, outra coisa, qualquer mudança que você faz tem impacto ambiental. Quando a gente levanta, tem impacto ambiental, qualquer coisa que a gente faz. Só que aí nós precisávamos de fazer com que esse Rodoanel criasse o menor impacto possível
se ele realmente vai ser feito, né? E que esse impacto levasse em consideração prioritária algumas coisas, como, por exemplo, a questão hídrica, a questão da água, né? A questão da fauna, da flora. Tem que achar lugares que já estão adensados para que esse impacto seja menor. E aí o que a gente percebe hoje? O último desenho do Rodoanel, ele vai passar ali por aquela estrada do Rola Moça, subindo para a serra, ele vai vir lá da 040, vai entrar ali, eu vi uma apresentação sobre o Rodoanel recente, ele vai entrar ali nos Olhos d'Água, vai passar margeando ali o Independência, Mineirão, Barreirinho, e vai cortar aquela estrada do Rola Moça, depois vai virar, vai passar por Ibirité ali pelo Jardim Rosário, atrás da Pestalozzi, né? E vai atravessar saindo ali para a região do Jardim das Rosas, para depois ir para Betim. Pelo que eu estou enxergando, pelo que me foi falado, seria isso. Então, assim, esse trajeto dele na divisa do Rola Moça, na área de amortecimento, é muito preocupante, porque ali tem 3 mananciais, pelo menos, que é o Bálsamo, o Rola Moça e o Taboões, que vão ser diretamente afetados. Fora o pessoal que planta também, né? Que é a agricultura de subsistência. Então, o Rola Moça está correndo muito risco. Tem muita gente séria, boa, que está estudando, que está lendo, que está discutindo isso. E o que eu tenho hoje para mim, como verdade, é que vão pensar em outros modais de transporte, mas não vai fazer o melhorar o trânsito também? Ótimo. Mas tem que ser capaz de enxergar isso de uma maneira muito clara. E o governo do estado e a Vale, que o interesse da Vale, o que é? Que a Vale que está financiando, né? Por causa do crime lá de Brumadinho. O interesse da Vale é o seguinte, olha, vamos melhorar aqui para me escoar meu minério. E o governo do estado, não, vamos passar por aqui, porque por aqui a Vale, eu já tenho um acordo com a Vale, melhor eu ganho os pontos também com a comunidade que passa. Mas e a comunidade que mora, que vive? E a água? O pessoal, Dia Mundial da Água, novamente, a água é colocada como algo de segundo plano. Descarte, né? Descarte. E é a vida, né, Renato? É a vida. É muito triste, Anderson. Se a gente for olhar muito assim, a política em si, na verdade, essa politicagem, às vezes, ela assim, deixa a gente muito angustiado. Às vezes dá vontade nem de... Mas a gente tem que seguir em frente. Não pode deixar a peteca cair, não. Tem que correr atrás para ver se realmente tem uma melhora, né? Porque às vezes a gente vai pensar assim, vai trazer um trânsito melhor, vai trazer mas o impacto que isso aí pode causar, né? A gente tem que pensar nisso tudo, porque afeta lá na frente a saúde de todos nós, né? Todos nós. Agora, antes, eu queria que você falasse, né, um pouquinho aí pra gente, fizesse um comparativo da gestão anterior com a gestão atual. Tá. Olha, eu acho que a gente até já acabou conversando um pouco sobre isso, né? Eu acho assim, olha, porque política, eu sempre mexi com política, gosto de política, discuto política, né? Já fui militante bravo mesmo de domingo, 2 horas da tarde, reunião na creche, lá na tal lugar. Eu deixava minha família e tal, e tava indo, porque eu, né, hoje, sendo muito sincero, eu acho fundamental fazer isso, mas eu não tô com esse pique mais não, de sair. Não, eu acho que assim, também não tem mais 25 anos, o tempo vai passando, você vai, né? Você tem que ir pegando os atalhos, assim. Eu gosto de política, discuto política, acredito ainda que é possível da minha contribuição, participando de grupos, que tem que ser de grupo, individualmente a gente não consegue. Eu tenho essa experiência, assim, apostei num grupo, só que eu apostei errado, mas eu tenho clareza que grupo funciona. Tanto é que os Pinheiros, ninguém achava que eles iam perder a eleição, eles perderam. Porque nós acreditamos num grupo, nós participamos de um grupo. Então é grupo, não é individual. Mas esses 2 grupos que você está citando, o primeiro, historicamente, desde que eu cheguei em Ibirité, a gente percebe que a forma de fazer política, né, que essa forma assistencialista, quem é comigo tem tudo, quem não está comigo vai levar paulada na cabeça. O meu interesse de loteamentos, interesse pessoal de ter informações privilegiadas, prevalece. Sim,
Eu tô falando o que eu acho. Muita gente pode não concordar, pode ficar até com raiva. Não, esse cara... Eu acho isso mesmo, assim, a história, né? Fui vereador e enxerguei isso de perto. Mudança de perímetro urbano na cidade para fazer loteamento. Isso quando eu era vereador, nós brigamos, né? Desmatamentos irregulares, fiscalização que tinha que acontecer que não acontecia. E aí vai. E aí nós percebemos, né, a questão de manter as pessoas através de cesta básica, de benefícios, assim, eu te dou isso que você votar em mim. E aí houve uma mudança que a gente acreditava que ia mudar de fato essas práticas. Mudaram alguma, por exemplo, loteamento não foram aprovados. Mas olha só que interessante. Quando a gente estava na prefeitura, a gente brigava muito porque aquela região da Serra do Rola Moça e outras regiões não pode fazer casas. Quem tem um terreno lá, né, não pode construir, porque é uma área de zona de amortecimento do Parque do Rola Moça e é a área do INCRA, então o módulo é 20 mil metros para poder desmembrar. Agora, cara, estão construindo tudo. Teve uma lei da época ainda do Temer, no final do Temer, que é a lei de regularização fundiária, que permite que em algumas situações seja construído em terrenos que na lei anterior não tinha. Aí o pessoal está aproveitando isso e está falando, não, então aqui, ó, tem uma casa aqui, tem outra casa lá. Então essa rua pode se encaixar. Vamos aprovar essa rua, que não era nem rua ainda, eram duas casas, como local possível de loteamento, de edificação. E tá só fazendo casa. Você passa lá perto do Capão, um tanto. E aí a prefeitura... Ah, mas o prefeito é o dono do loteamento, ele que... Não, mas não faz nada. O fiscal não pode ir. Sabe? Ou se pode ir, ele não é mandado ir, porque os interesses são muito escusos, as conversas fechadas, né? Pessoas que, nas duas, tá? Gente que tinha que trabalha, recebe pouco, tem gente que não trabalha, que ganha muito. Então essa política pequena, menor, sabe? A preocupação só, o meu grupo e eu no poder, isso continua, Reinaldo. Então, eu te falo com toda sinceridade. Ah, mas você tá chateado porque você não tá lá mais, se estivesse lá, tá... Não, pedi pra sair. Assim, eu tenho algumas alegrias na minha vida que ninguém vai me tomar, cara. Eu sou professor do estado. Mas eu durmo tranquilo, sabe? Ficar lá como secretário de meio ambiente, como me falando assim, ó, aquilo ali você não pode fazer não. Aqui, ó, vai multar aquela pessoa que ela não pode não, aquele outro ali você tem que multar, mas que ele não fez nada errado, ou a multa dele já tá onde que pode, não, mas vê um jeito de aumentar. São essas práticas. Por fim, Reinaldo, eu acho o seguinte, ó, eu, Anderson, graças a Deus eu tenho um trabalho, né, consigo sobreviver. Eu consigo Tem gente que tá na prefeitura, que está numa situação que o cara só tem aquele trabalho, ele não sabe fazer outra coisa, só sabe conversar, fica preso, não tem profissão, fica preso. Eu não vou virar para esse cara e falar assim, ó, você é um traste humano, você é um covarde. Não, ele tem que encher a panela da família dele. Mas as pessoas que estão um degrau acima dele e que fazem com que isso aconteça, esses a gente tem que ser firmes. E aí tem que fazer um grupo forte. Eu não sei que as pessoas que vieram aqui falaram isso, eu acho que não, mas eu queria aproveitar para dizer isso, olha, essas pessoas que vieram aqui e outros que você vai trazer e tal, que a gente percebe, né, que a sua índole também, que você é fundamental na construção de algo novo para a cidade de Ibirité, nós precisamos deixar esse legado ainda, sabe? Não é A nem B. Então, assim, quando a sua pergunta, você vê a diferença? Não é A nem B. Nós temos que ser capazes de construir um C, sabe? É verdade. Precisa ter essa diferença, né? A gente precisa de correr atrás, fazer alguma coisa boa para a cidade de Ibirité. Porque toda a minha vida eu sempre quis mostrar transparência, dar um feedback para a população. Eu sempre gostei disso. Porque na verdade a gente não pode ficar desinformado, porque é a desinformação que gera atraso. Então a gente tem que estar sempre informado, conhecer o que acontece, conhecer os bastidores, conhecer cada pessoa. No entanto, que eu tô trazendo aqui só as pessoas assim, que eu acho assim, que são pessoas de destaque na cidade, que tem uma história na cidade, que tem um compromisso com o município. Então, assim, não é qualquer um. Eu acho que a pessoa tem que ter, enfim, a pessoa tem que ter uma hombridade de chegar e falar assim, não, eu gosto de Ibirité, eu vivo por Ibirité e eu quero ver Ibirité melhor.
independente seja A, seja B, a gente tem que ter um rumo certo, né? Tem que ter um rumo certo. E principalmente a você, meu amigo, você, minha amiga, vocês têm que colocar a mão na consciência e pensar: o que eu estou fazendo para a cidade? O que eu estou fazendo para o estado? O que eu estou fazendo para a nossa nação? Porque, na verdade, já tem muita briga política antes, mas a briga mesmo é só entre os eleitores. Agora, eles mesmos, você vê aí, ó, igual se a gente for olhar hoje, o Alckmin do lado do Lula. Sim. Antigamente era diferente, agora não, tá tudo junto. Ou seja, política é igual nuvem. Hoje você olha assim, olha ali, ela tá de um jeito. Olhou de novo, ela tá diferente. Então, assim, a briga política tem que ser assim, uma briga ideológica que realmente vai trazer algum benefício para a cidade, algum benefício para o estado, algum benefício para a nossa nação. Porque muitas vezes as pessoas fazem inimizade uma com a outra por causa de questões políticas, enquanto os grandão lá tá cada dia mais unido um com o outro, independente de qualquer coisa, porque quer tentar trazer alguma coisa nova. Igual, eu não posso crucificar os Pinheiros, também não posso crucificar o William, não posso crucificar ninguém. Eu tenho que ficar assim, neutro, totalmente neutro, né, antes. Porque, na verdade, a gente tem que pensar no que é bom para o município. Apesar que existe, assim, tanta coisa irregular, tanta coisas erradas, que a gente precisa consertar e depende exclusivamente só de nós. Não depende muito deles, porque político só vai ter medo da população que é consciente. A população que é inerte, a população que não envolve, a população que fica deixando tudo a lá vão ter, para eles são ótimos, eles que mandam mesmo e vão continuar mandando, porque a população não abre o olho, a sociedade não abre a visão. Então acho que isso é muito importante, a gente abrir a visão, conhecer realmente os bastidores, trabalhar realmente em prol do benefício coletivo, como o Anderson está falando aqui, essa questão da água. Hoje é um dia mundial da água. Quantas nascentes foram sufocadas em Ibirité e quantas nascentes podem ser sufocadas só para abrir uma rodovia? Então, assim, o que isso aí pode causar de impacto às gerações futuras, aos nossos filhos, netos, enfim, até mesmo a nós, né? Então isso é muito importante. Já está acontecendo. Né? Já está acontecendo. Uma palavra que você pode dar aí, Anderson, para todos que estão nos assistindo aí. Reinaldo, eu queria concordo com você, eu acho que é isso mesmo que está dizendo, a gente precisa de construir algo novo, né? A gente tem que acreditar, eu acho que a gente tem, os valores a gente não pode perder de forma nenhuma, né? Assim, tem que manter, é difícil, a gente sabe que ninguém é perfeito, não quer dizer, esse cara, não, mas assim, você pode até ter um erro ali, mas você volta para sua casa, né? Para os seus princípios. A pessoa não pode ficar ali deslumbrado. A questão do ego é muito forte, né? A gente tem que ter clareza isso. Você pega hoje a questão do poder, como é assim, o cara foi eleito no outro dia, seja vereador ou seja prefeito, né? O cara já começa a se sentir superior, melhor, já trata o outro... você que precisa de mim, eu não preciso de você. E o eleitor também começa a ver ele diferente. Em Ibirité, voltando para Ibirité, assim, é impressionante como é que o totalitarismo, né? Assim, a pessoa ser totalitária, eu que defino. Eu sou o prefeito da cidade de Ibirité, eu entendo de comunicação muito mais do que o Reinaldo. Não discuta comigo, Reinaldo. Eu já falei pra você que o microfone você não pode segurar assim. Assim, é uma vaidade, uma necessidade de querer fazer aquilo que a pessoa não tem competência, ele não estudou pra isso, ele não tem o seu preparo, não tem a sua capacidade, mas ele quer afirmar isso e fica lá, né? A cambada lá da turminha dando tapinha nas costas. Então, é isso que a gente tem que trabalhar o ser humano, mudar isso. Senão a gente não muda a cidade, não muda o país. E é um ano de eleição importantíssimo, né? O país que nós queremos, que o Brasil é um país que é muito concentrado, né, os recursos da federação, nós temos uma oportunidade, de novo, de trazer o país para um caminho que pode, né, que não seja, claro que você não vai resolver tudo de um dia para o outro, mas é um caminho que não seja esse caminho que está hoje, de raiva, de ódio, de briga, de fomentar a discórdia. Eu acredito que a gente vai abrindo caminho, sabe? Que a gente vai... dois passos para frente e um passo para trás. Então, agora nós temos que dar 2 para frente. Em Ibirité, nós demos um passo para frente e agora estamos dando 2 para trás de novo. Então nós temos que dar novamente um para frente, que não é voltar lá para trásão, é continuar andando.
Então é isso, cara. Vamos ver, vamos acreditar, feito você disse, não podemos perder a esperança, vamos correr, né, atrás das coisas que a gente acredita e todo mundo que tem, né, assim, que está vendo a gente, que está participando dessa conversa, eu tenho certeza que ele tem muita vontade também de ver algo novo, senão ele já teria nos abandonado, né? É verdade. Anderson, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua participação. Eu creio que vamos ter muita coisa aí pela frente também. E você está de parabéns com o trabalho que você faz. É uma pessoa assim, que realmente tem essa bandeira na parte do meio ambiente, em defesa mesmo do ambiente. Eu acho que isso é muito importante e, na verdade, o meio ambiente é tudo na nossa vida, né? Então você está de parabéns, mais uma vez, muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, deixo aqui meu grande abraço para vocês e volto a frisar: mão na consciência, pense direitinho, valorize-se, porque ninguém vai valorizar você a não ser você mesmo. Então pense muito bem em quem você vai votar, dar seu voto de confiança, principalmente nessas eleições, onde vai ser uma eleição muito importante para todo o nosso país. Lá na Câmara, lá no Congresso, lá no Senado, que são aprovadas leis que vão impactar direta e indiretamente toda a sociedade. É o salário, é o que nós comemos, enfim, são tudo, vai vir de lá. E depende exclusivamente de quem? De mim e de você. Votar nas pessoas certas, conscientizar quem realmente tem e merece o nosso voto de confiança, porque o voto é muito sério. Voto não é brinquedo, voto é uma coisa mais importante que está específico, bem específico mesmo em nossa Constituição Federal, e é a decisão do povo. Então valorize esse poder que está na sua mão e que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, não sei que horário que vocês vão ver, né, Anderson? Ô, Reinaldo, você está encerrando, mas eu lembrei aqui, a gente está fazendo justamente um ano, no dia 12 de março do ano passado, que nós perdemos um grande amigo que foi o professor Gilvando. O professor Gilvando foi um cara sensacional. E a gente está falando do Dia Mundial da Água, nós não podemos deixar de lembrar dele. Um cara de luta, um cara que representa tudo isso que nós estamos conversando. E é isso, até para a gente entender que a vida é muito perene, né? Como é que a gente tem que correr atrás, e o Gilvando é um exemplo disso. Exato. Bem colocado, viu, Anderson? O Gilvando foi um grande amigo, realmente um cara assim que defende também a bandeira do meio ambiente. É um cara assim, foi um cara fenomenal. E como você bem deixou claro aí, realmente a nossa vida é como um sopro. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar mais, e aí? Então que a gente possa viver um dia de cada vez, sendo grato, é claro, a gente tem que sempre ser grato em tudo que nós fazemos e ser útil ao maior número de pessoas. Esse é o meu foco, o meu objetivo maior. Eu quero viver, enquanto vida eu estiver nessa terra, é ser útil ao maior número de pessoas, porque eu quero deixar aqui um legado, né? A gente tem que deixar um legado e graças a Deus que a gente está aqui ainda, que a gente possa aproveitar esses minutos, essas horas, esses anos, esses dias que a gente tem pela frente aí. Deus abençoe vocês e até a próxima. Eu sou Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente.